Falar bonito versus falar com clareza. É que é fogo, né? Às vezes a pessoa fala tão bonito, só que é um bonito que ninguém entende, né? Tipo, essa palavra chique, que é uma coisa que me irrita um pouco? Esses inglesismos, sabe? De tudo sem inglês. Misturar o inglês junto. Nossa, que frescura, velho. Às vezes o pessoal das agências. Eu vou ser polêmico. Queria saber se você pode fazer um date aqui pra gente fazer uma call, só que o meu gap tá muito apertado, porque o CEO falou pro CFO. Caramba, velho, tá falando com Manhattan, velho? Tô em Osasco, velho, fala em português. Então, o nome desse termo em inglês é neologismo. Qual que é o problema do neologismo? É o mesmo de qualquer termo técnico ou jargão. É quando a pessoa não entende. A primeira função, o primeiro objetivo de um comunicador é ser entendido. O Nelson Mandela falava, se você fala com alguém numa linguagem que ela entende, a mensagem entra na cabeça. Se você fala com ela numa linguagem que é a dela mesma, na própria linguagem dela, a mensagem entra no coração. Por isso que a gente tem que adaptar nosso vocabulário dependendo do público. Então, de fato, você vai falar com alguém mais humilde, você tem que simplificar. Você está debatendo uma tese jurídica ou defendendo uma tese de doutorado, você vai ter que sofisticar um pouco mais. Então, partindo dessa premissa que o importante é ser compreendido, existe uma regra da comunicação que é uma das minhas preferidas e mais importantes, que é a regra KISS, que é em inglês, você não vai gostar porque é em inglês, mas a regra KISS é Keep it simple, stupid. Seja simples, cabeção. Que é assim, se você puder falar algo de forma mais simples, por que complicar? Quando você vai usar algum tipo de jargão, um termo técnico, explique isso. Se for assim incontornável, você não conseguir tirar da comunicação, explica logo depois. Então, ó, pra quem não sabe, a gente fez aqui um Stories, que é aquele vídeo que a gente faz no Instagram. Cara, o Stories é uma palavra em inglês. E aí que vem uma opinião meio polêmica, que eu falo sobre neologismos no meu livro. Eu falo assim, a gente vive num mundo globalizado. E nessa globalização, muitos termos em inglês já fazem parte da nossa vida. Internet, gente. Internet é um termo em inglês, vem de interconnected networks, redes conectadas. Então, se você usa mouse, se você entra na internet, se você faz stories, se você faz download de uma playlist. Então, assim... Doido isso, né? Muita coisa, né? Tudo isso já tá enraizado, eu tenho uma percepção que é um pouco diferente da maioria dos professores de oratória, que é o seguinte, às vezes, compensa mais. Eu já te falei que é pra ser claro, já falei que é pra você adaptar a comunicação. Dito isso, às vezes vale mais a pena você simplesmente estudar as palavras que você não conhece do que reclamar do uso de inglês. Porque senão você vai ficar um profissional chato. Você chega lá na sua empresa e fala, mas tá chato que você usou a palavra budget ao invés de orçamento. Cara, simplesmente aprenda que budget é orçamento e nunca mais você vai reclamar e você vai ser mais bem visto. Então, é uma opinião um pouco polêmica? É um pouco polêmica. Qual que é a regra, então? A regra do bom senso. Não exagere. Você não precisa falar de 10 palavras, 11 são em inglês. Calma aí. Mas o foco é sempre ser compreendido. Se você tá falando com alguém que entende, vai nessa. Se você tá falando, por exemplo, a gente aqui falando pro Brasil inteiro, então temos que ter uma preocupação maior de evitar jargão, termo técnico, neologismo, gíria, regionalismo, e se usar, explicar. Por que coloca tudo nesse mesmo balde? Tem uma diferença entre gíria e regionalismo. Gíria é aquele termo utilizado geralmente por grupos sociais específicos e tendem a ser mais volúveis no tempo, então voláteis no tempo. Então, por exemplo, top é uma gíria que eu uso, faz muito parte do meu grupo, gente que é jovem, eu só tenho 30 anos, gente, não sei se eu posso falar mais que eu sou. Mas nós que já temos no na 40. verdade, o top é cringe agora pra galera atual, então não pode mais falar top, mas quem é da minha idade fala top. Já regionalismo é algo que está circunscrito a uma região geográfica. Então, tem regiões do Brasil que vai falar moleque, tem região do Brasil que vai falar guri, tem região do Brasil que vai falar piá. E isso do regionalismo, eu morei 15 anos em Natal, Duda. Natal, Rio Grande do Norte. 15 anos, foi lá que eu me formei em Direito. E aí, lá em Natal, primeira vez que eu cheguei lá em Natal, primeiros anos, cheguei com 11 anos de idade, de repente, para escapar do sol de meio-dia que tava queimando, sentamos ali, eu e um amigo, na calçada. Inclusive, acabou que a gente não pôs a foto no mural da humildade, mas era meio que... Tem uma foto, depois se mostrar aí, a foto da rua que a gente ficava. Mas daí, sentei ali pra escapar do sol, na sombra, numa calçada. Eis que, esse meu amigo, uma criança também, de 11, 12 anos, chega pra mim e fala, esse homem tem muito jogo de videogame? Aí eu olhei assim, que homem? Esse homem.
Aí eu olhei assim, a gente tava Olha lá a sozinho. foto. Que Essa homem! Olha só que legal. Então, gente, isso aí a gente jogava bola em rua de terra. Eu sou de camiseta de time aí no meio. Então, boa. isso aí foi minha infância. Dos 11 aos 15 anos, era jogando bola nessa Que da rua, hora. jogando cartinha, tazo, o Uhum. que você quiser. E aí, o cara que participou desse diálogo não tá nessa foto. Mas daí ele falou assim, né? Esse homem, meu, que homem? Esse homem! Ai, que homem! Você. Aí eu, hã? Aí foi que eu entendi. Lá em Natal, isso é real, gente. Lá em Natal, esse homem, não é nem homem, é homem. Esse homem quer dizer você. Caramba. Inclusive, tem um elogio lá em Natal, que é um dos melhores elogios que você pode receber. Se você for pra Natal e alguém te falar isso, é um elogio. Uhum. Esse homem é esse homem mesmo, viu? É mesmo? Cara, se alguém chegar pra você e falar, esse homem é esse homem, ele Obrigado, tá falando, você é obrigado. foda, entendeu? Por que eu trago essa história? Pra te mostrar que se você usa muito termo técnico, jargão, regionalismo, gíria, neologismo, é assim que você soa. Esse homem, mas que homem? Então, adapte a sua comunicação. Não quer dizer você limpar sotaque, não quer dizer você esquecer de onde você veio, apagar suas raízes, nada disso. É apenas ter um esforço intencional. Estou sendo compreendido? Uhum. Simples assim. E Boa. se você conseguir fazer isso, parabéns. Esse homem é esse homem mesmo. É porque o melhor comunicador é o que consegue ser entendido mesmo, É. né, mano? Tem muita gente que quer falar bonito. Até eu, inclusive. Quando eu tava na faixa de 17, 18 anos, eu sempre gostei de escrever, né? E eu escrevi artigo. Artigo sobre coisa religiosa, sobre tatuagem, sobre música, né? E chegou uma época que eu era meio tonto. Eu queria sempre escrever bonito pra impressionar os outros. Só que uma vez um cara falou, mano, eu não entendo nada do que você escreve. Você usava mesóclise? Não, então, às vezes eu pegava, eu ia no dicionário pra ver qual palavra é mais chique e mais bonita que essa pra eu substituir. Aí eu substituía. E era uma tontice. Porque eu tava querendo falar bonito e hoje eu penso exatamente o oposto. Sim. Sabe, quanto mais inteligível, né, eu for, melhor. Tanto que no meu canal e nos meus conteúdos, né, vou fazer uma aula sobre CDB. O meu desafio é, a pessoa mais iletrada do país tem que entender essa aula. Boa. Então, é o meu... Só que eu sei também que tem gente que tá num outro nível, que às vezes um nicho, uma bolha diferenciada, que tipo, eu assim, não rola tanto. É tanto que quando eu vou dar palestra, eu falo, cara, eu uso a linguagem que tá no meu canal. Se você quer, se não quer. E teve uma que cancelou. É mesmo? Falou, não, Sério? Duda, aqui é um evento, é um pessoal diferenciado aqui, e se você ficar usando essas palavras e falar... Eu falo burro, essas Mas coisas. posso te dar Essa uma é burro, sugestão? velho. Posso dar uma sugestão? Hum. Foi a linguagem Me ou chamou o a Duda. assunto que gerou o cancelamento da palestra? A forma como algumas palavras. Porque- Eles queriam que eu me adaptasse. Eu falei, Que não, ela- eu não quero. Eu faria assim, Não, é você, né? Uhum. Pra você não dizer não pra essa fonte de renda, simplesmente ter uma segunda palestra. Uhum. É muito bom isso, você ter uma palestra É que verdade. é mais pro topo de funil, então pra maioria das pessoas, e você ter uma palestra mais seleta, que você chega lá e fala, por exemplo, como eu construí um império de mídia, que é a história do primo pobre com o pobre show, com o estúdio, com o livro. Quais estratégias que você usou? Isso é uma palestra high ticket, a galera vai pagar. Uhum. Você não precisa mudar a sua forma de falar, é só você adaptar o assunto, já meio que vai levar pra isso, pra você, poxa, não dizer não pra esse dinheiro. Alcançar outros, né? E se você falar, poxa, mas Giovanni, pra que isso? Cara, no mínimo doa. Então assim, cara, cobra 50 mil nisso aí, ensina, pega isso aí e doa. Então olha só, pra que dizer não? É que é fogo, né? Porque eu gosto de ser autêntico, sabe? Não gosto quando fica botando um monte de regra. Aí você viu, mas você não pode falar isso, você não pode dar esse exemplo. Ah, então chama outro, caramba. Você quer mude tudo, né? Mas foi uma pessoa só, uma empresa até hoje só. Tá. Aí as outras me chamam, a maioria, justamente por causa dessa simplicidade. Então, por exemplo, o que eu mais palestro hoje é Sebrae. Sebrae de Minas, de Macapá, de Goiânia, de tudo quanto é canto, né? Eles querem, é legal isso, né? Que tem a ver com aquele nicho, né? Que a gente tava falando, Thiago Negro. Eu tô indo palestrar no Sebrae agora, no Rio de Janeiro. É da hora. Ah, eu vou ter uma lá também. Quem sabe a gente vai estar no Summit? Eu não lembro o nome agora, mas É porque talvez eles a gente fazem esteja evento pra junto. caramba, Eu acho legal porque eles me chamam justamente porque o Sebrae gosta de fazer palestra em lugares simples. Então eu já fui pra cada cidade minúscula que eu não sabia nem que existia, sabe? Você desce no aeroporto, tem que pegar um carro, 4 horas dirigindo até chegar lá no lugar longe pra caramba. Nossa, 4 horas. E aí pra eles é ideal que seja uma pessoa que tem uma linguagem muito simples
Para que o povo dali, que às vezes é um povo mais, né, que não tem tanto acesso a tanta coisa, né, consiga entender bem.